Hoje, continuando a falar a respeito dos investimentos, na verdade, hoje a gente vai falar sobre o setor alimentício. Gente, o setor alimentício é maravilhoso. É assim, sabe, é um setor amplo, vasto, muito. Não digo segmentado, mas eu acho assim que é um setor que ele apresenta uma não digo uma mobilidade também, gente. Qual seria a palavra correta para conseguir me expressar a respeito do setor alimentício, né? O setor alimentício, ele é um setor muito amplo no Brasil. Por quê? Porque o nosso país ele é de base agrária, né? A economia do Brasil, lá do passado, né? Lá antigamente, muito antigamente, a gente começou com a base agrária, né? Cultivando alimentos ali no campo e vendendo, né? Então foi assim que a gente conseguiu, né, populacionar. Eu não gosto de usar essa palavra populacionar, porque para mim teria que ser dito desenvolver uma sociedade, né? Porque quando você fala em desenvolver, você está falando em uma coisa que tem estrutura, né? Que foi pelo menos um pouco pensado, que teve consciência daquilo que se está falando, não é verdade? Mas, né, há várias formas, né, de expressão e também há vários tipos de expressão, né? Então, gente, falando a respeito dessa, dessa população que surgiu do método agrário aí do Brasil, né, de cultivo da terra e etc., trouxe para nós uma ampla gama de desenvolvimento no setor alimentício, tá? Que é um setor assim. Nossa, hoje eu tô bem calma, gente. Eu tô ficando calma ultimamente. Será que a academia comecei a fazer? Eu não sei. Enfim, voltando ao setor alimentício, ele é muito importante porque hoje em dia a gente trabalha com coisas que não são exatamente a fruta, né? Embora talvez seja utilizada a frutose, no caso de algumas formas de adoçar alguns alimentos, né? Há também formas menos natural, eu diria, né? Há várias formas de se fazer um alimento, mas assim, a gente não precisa saber exatamente como que faz o alimento se você quiser investir nesse setor, né? Para investir nesse setor a gente consegue, né, segmentar um pouquinho e entender que você pode ser dono de terra, né? Você pode ser dono de terra e contribuir para o setor alimentício e ter aí a sua parte nos seus investimentos. Assim como você pode, eu acredito que o sócio investidor ele entra aí em quase todas as áreas, né, de setores que existe da economia brasileira ou talvez até mesmo do mundo. Do mundo eu não vou afirmar com tanta certeza, tá bom? Mas eu acredito que, por exemplo, uma empresa de alimentos, ela pode vender uma parte né, uma parte de si, né, a empresa vende uma parte de si, e a pessoa vai lá e recebe dividendos. Eu já citei isso quando eu falei a respeito da tecnologia, do setor da tecnologia, não é mesmo aqui? Então, gente, acredito que é uma maneira de investir, né, no setor alimentício, além de você pertencer ao mundo agrário ali, né, ter fazendas, né, e grandes porções de terras, os quais você pode vender, comercializar, talvez até vender para fora, que eu acredito não, já escutei falar, nunca parei para fuçar, mas tem uma série é um pouquinho mais sistemático para você vender para fora, né, para fora do Brasil e esse tipo de coisa assim. E eu acredito que dessa forma você vai passar a fazer parte dos investimentos aí no setor alimentício, né? O que a gente tem que atentar? Primeiro, né, Anvisa, né, gente? Tem que ter a área da saúde e setor alimentício tem que ter Anvisa, né? Anvisa. E além da Anvisa, a gente precisa entender que tem coisinhas que são delicadas. Por exemplo, corante, né? Corante é uma coisa que a gente compreende que
tem que saber as doses certas, né? Falar de dose de comida é meio estranho, né? Eu também acho. Mas é isso mesmo, é a dose certa do corante. Eu vou contar uma história de quando eu era criança. Eu devia ter uns 6 anos de idade. 6, não, 7. Não, acho que eu tinha uns 6, por aí. Eu peguei um tubinho de corante cor-de-rosa. Ali era alimentício, gente. Era alimentício. Calma, tô viva. Um corante alimentício. E eu falei, nossa, que lindo! É cor-de-rosa. Vou tacar na água, no copo d'água. Aí peguei um copo d'água, joguei o corante cor-de-rosa. Só que eu falei, nossa, que bonito, vou jogar tudo. Joguei tudo. Joguei, gente. Antigamente, criança de 6 anos, não tinha. Eu pelo menos não tinha, eu era... Enfim, né? Enfim. Aí, tirando os surtos psicóticos, né? Eu brinco, mas é verdade. Aí tá, voltando ao assunto. Eu joguei o tubinho inteiro de corante alimentício na água e tomei. Não só joguei e fiquei olhando, eu tomei o copo d'água todo. Menina, na hora que eu terminei de tomar aquela água, eu já comecei a repunar. Eu falei, meu Deus, que treco amargo. Que negócio ruim! Ai, que horror! Meu Deus do céu! Eu fiquei repugnando, depois eu não conseguia nem tomar água, porque a impressão foi tão forte de eu ter tomado aquele corante que era muito amargo. Eu tinha a sensação de que se eu fosse tomar um simples copo de água novamente, aquilo ia ser amargo de novo. Gente, pensa na sensibilização do organismo. Gente do céu, pensa na situação. Aí eu falei assim, não, eu já vi que mesmo com um corante sendo alimentício, se você coloca uma grande dose dele, ele é ruim, né? Ele se torna ruim, né? E a gente lida com coisas assim, muito delicadas, como eu costumo dizer. Delicadas porque você tem que ter um senso, né? Um bom senso delicado ali para lidar com isso. Por quê? Porque se você pôr muito, vai fazer mal, né? A gente tem também uma série de corante, desculpa, falei errado. Uma série de... Como que eu posso dizer? Aquele negócio que o pessoal põe no leite, que sai umas histórias. De vez em quando sai umas histórias doidas. Ai, fulano pôs muita coisa no leite, não sei o quê. Que é o conservante. Né? Vira e mexe sai essa história do conservante, né, gente? Colocaram muito conservante no leite e não sei o quê. E fulano tomou e fez mal e não sei o quê. Então, o conservante também, gente, ele é muito, muito delicado. Você tem que tomar cuidado com o conservante. Estudar, né? Mas isso, se você for ter um comércio na área alimentícia. E se você for mexer com uma coisa mais industrializada, né, entre aspas, mais industrializada do setor, da coisa que você está lidando ali, né? Então, a partir do momento que a gente fala assim, bom, eu quero investir no setor alimentício, você precisa primeiro conhecer um pouco desse setor. Conhecer um pouco do que esse setor está falando, do que ele está entregando, né? De como que são um pouquinho as reações, né? Entender um pouquinho de química, né? Estudar um pouquinho as nossas queridas frutas, né? Que são fartas no nosso Brasil, graças a Deus. E por aí, sabe? Entender pelo menos um pouco, porque... dependendo da forma de investimento que você entra, dependendo do investidor que você vai estar ali se deparando, né, com aquele negócio, você precisa entender um pouquinho a respeito de como ele funciona, né, do que ele produz, ou pelo menos a respeito como ele produz, do que aquilo que ele produz funciona, isso que eu queria